Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Roberto na área, falando sério de política e muitas novidades hoje. As notícias não param aqui no Falando Sério de Política, mas antes, solta a vinheta. Pois é, estamos agora de volta com várias notícias aí no Brasil e no exterior também, além de falar aqui sobre a nossa terrinha, Porto Alegre. Mas vamos começar lá pelas notícias no exterior. Olha só o que acontece. O Lula tá certo. Tem que mais é que denunciar o genocídio contra o povo palestino, sim senhor. Hoje nós vemos a cifra de mais crianças mortas nos bombardeios patrocinado por Israel, ou seja, Israel não está mais procurando a questão da libertação daqueles que foram presos, reféns que foram presos pelo Hamas. Pelo contrário, eles querem fazer um genocídio do povo palestino. E isso é uma vergonha. Estão matando criança. Noite de bombardeios de Israel, principalmente no sul de Gaza. Uma clínica das Nações Unidas foi destruída. 68 pessoas morreram nas últimas horas, entre elas, mulheres e crianças. Desde o colapso do cessar-fogo, há 3 semanas, mais de 1.100 palestinos foram mortos. Entre eles, pelo menos 322 crianças, segundo a ONU. Além disso, Israel segue com o bloqueio de ajuda humanitária à faixa de Gaza, o que só agrava a tragédia humanitária. Aqui, falta até pão. Todas as padarias de Gaza foram obrigadas a fechar. Itens básicos para mantê-las funcionando, como farinha e gás de cozinha, não chegam. E em meio à retomada violenta da guerra, o ministro da Defesa de Israel anunciou um aumento nas operações militares e a intenção de anexar parte da faixa de Gaza. O objetivo, segundo o governo israelense, é transformar essas regiões em áreas de segurança. Desde outubro de 2023, o exército israelense tomou o equivalente a 17% do território palestino. A comunidade internacional busca caminhos para restabelecer o diálogo entre Israel e o Hamas. Catar e Egito tentam intermediar um novo cessar-fogo, mas as negociações não têm avançado. Agora mesmo, vocês devem ter visto aí nas notícias, nos jornais, nos podcasts, 11 crianças mortas de uma mesma família. Sim, senhor! De uma mesma família, apenas uma sobreviveu. Gente, em meio ao drama da fome enfrentado pelos palestinos, Israel está bloqueando a ajuda humanitária enviada para a faixa de Gaza. Em Gaza, o relógio é inimigo. Voluntários dizem que o pouco estoque de alimento para preparar refeições está acabando. Mohamed serve sopa para crianças famintas. Em breve, as panelas vão estar vazias, diz ele. No norte da faixa de Gaza, um comboio de ajuda humanitária barrado pelo exército israelense acabou saqueado por uma multidão faminta. Caminhões de donativos fazem fila para entrar, mas não recebem autorização do governo israelense. É o que denuncia o deputado italiano Angelo Bonelli. Ele gravou imagens de pelo menos 30 caixas com bandeiras brasileiras presas na fronteira com o Egito. Nelas estão medicamentos, incubadoras e cilindros de oxigênio. Israel alega que são materiais que podem colocar em risco a segurança do país. Enquanto isso, o alimento é lançado pelo ar. Ao chegar ao destino, as cenas de desespero se repetem. Isso aí é uma vergonha, gente. O que nós estamos assistindo todos os dias na televisão são várias crianças sendo mortas na faixa de Gaza. Israel, ele está patrocinando um verdadeiro genocídio. E isso nós não estamos fazendo antissemitismo. Pelo contrário, nós aqui, do canal Falando Sério de Política, nós criticamos a política sionista do primeiro-ministro lá de Israel, que tem uma posição genocida. Não que todo Israel, ou os partidos de Israel, seja a favor disso, porque lá a esquerda é minoria, gente, no Congresso de Israel. Para vocês verem bem o que é quando um extremista de direita chega ao poder. Acaba acontecendo isso. Então, é a mesma coisa que acontece lá nos Estados Unidos agora, quando o extremista do Trump pegou o governo, foi eleito, e o que está fazendo? Está acabando com os Estados Unidos. Está fazendo, está patrocinando uma ditadura americana, justamente o povo americano. Não sei quanto tempo eles vão aguentar, mas isso faz parte do projeto da extrema-direita a nível mundial. Começa lá em Israel, fazendo genocídio, promovendo o genocídio contra os palestinos. Exatamente. Israel, o governo atual de Israel, é um governo sionista. É diferente. Quando a gente faz uma crítica
política a atuação do governo de Israel massacrando o povo palestino, quer dizer que nós não estamos fazendo, e diga-se bem a verdade, nós não estamos fazendo uma crítica ao povo de Israel. Pelo contrário, porque o povo de Israel é contra essa política genocida do governo sionista que tomou conta do governo de Israel e está patrocinando esses verdadeiros massacres. Já teve até um dirigente do governo israelense dizendo que devem matar todas as crianças palestinas. E daí você aí, é a favor disso? É a favor da morte? Você aí, que se diz cristão, evangélico, que usa a bandeirinha de Israel, né? Segurando a bandeirinha de Israel e a bandeirinha americana, você aí, é a favor da morte de crianças? Eu pergunto pra vocês, vocês aí, defendem uma política de guerra genocida? Eu pergunto pra vocês, onde está o senso cristão de vocês? Onde está o senso de amor às crianças que vocês tanto dizem que têm? Né? Como é que é? Vão se manifestar ou não? Isso é uma vergonha. E aqui no Brasil, olha só que nós temos aqui na terrinha, é extrema direita quase indo pra cadeia, sim senhor. Bolsonaro pode ir pra cadeia a qualquer momento, não sei se vocês sabem, mas essas ações do Dudu Bananinha, no qual o Bolsonaro está patrocinando com dinheiro, ele lá nos Estados Unidos, uma tentativa clara, patrocinando uma tentativa clara de coação. Exatamente, a lei é bem clara, a regra é clara, não é, Galvão? Pode isso, Arnaldo? Pois é, chama o VAR. A papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Logo, logo, o Dudu Bananinha vai ser preso. Sim, senhor. A PGR acolheu a denúncia feita por Lindenberg Farias. Exatamente. E já está mandando para o Supremo, né, a denúncia em cima do Dudu Bananinha, que está nos Estados Unidos e traindo o Brasil. Esses são os patriotas da Shopee. E você sabia que o Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento? Sim, senhor. Ele pode ser preso a qualquer momento. Porque isso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, ação, ameaça, constrangimento à justiça e muito mais, obstrução ao devido processo legal. Está patrocinando um verdadeiro ataque às instituições brasileiras. É a segunda parte da tentativa de golpe. Exatamente. Afinal de contas, com todos esses movimentos feitos pelo governo americano na tentativa de coação a Alexandre de Moraes, fazendo ameaça que vão cortar o seu dinheiro, que vão fazer isso, fazer o escambau, coisa que o Brasil é pátio, né, jardim de infância americana. Aqui não, jacaré! Aí, Trump, aqui tem lei, aqui no Brasil tem Constituição, aqui no Brasil tem instituições. Ó pra ti, ó! Não sei se tu chega até o final do teu mandato, Trump, porque as coisas aí nos Estados Unidos com a população americana não está nada bem. Então, abre o olho, que enquanto tu ameaça Alexandre de Moraes, o teu cargo pode estar indo pro rolo, porque não sei se você sabe, mas o Nixon na década de 70 tomou-lhe um impeachment. E antes, por causa do caso Watergate, ele pediu demissão. Pode acontecer a mesma coisa contigo, Trump. Vai indo dessa maneira, vai indo. Vai cortando os direitos democráticos americanos pra te ver o que vai acontecer. A tua Suprema Corte já está de olho em você. Daqui a pouco, quem vai rodar é tu, meu camarada. E nisso, Alexandre de Moraes não tem medo não, porque como ele diz, não tem dinheiro lá fora, viaja pouco, ele curte um joguinho de futebol aqui em São Paulo. Então, meu camarada, ele não tem nada para se preocupar. Mas o Bolsonaro, sendo a parte que é beneficiada por essa tentativa de coação, obstrução da justiça, obstrução da justiça e ameaça, pode ser preso. A qualquer minuto, o Bolsonaro vai ser preso. E o pior, que o Bolsonaro é uma verdadeira anta, porque ele foi fazer uma live dizendo: eu tô bancando o meu filho Flávio, claro, meu filho Eduardo. Desculpa, às vezes eu confundo os bananinhas, né? O meu filho Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, sou eu que estou bancando. Ou seja, está confessando o crime. Ele está patrocinando as ameaças ao Supremo, a coação ao Supremo e a obstrução de justiça em benefício próprio, fazendo de uso pressão internacional de um governo que é alimentado por fake news. E a nossa soberania, meu camarada. Dudu Bananinha, só vou te dizer uma coisa. Os Estados Unidos não é o bastião da democracia. Há muitos anos, nem nunca foi. Por quê? Vou te explicar.
Aqui no Brasil, a gente elege o presidente da República de forma direta. Exatamente, seu Dudu Bananinha. Vamos te dar um pouquinho de aula do professor Raimundo. Solta a vinheta. Seu Eduardo Bananinha, você tem que aprender alguma coisinha. Então, vê aí o nosso canalzinho para ver se você aprende o que é democracia e o que é uma ditadura. Ou o que é um país que se diz democrata que não é democrata. Primeira coisa, diz democrata, um voto, um indivíduo, certo? Ou seja, cada cidadão desse país vale um voto. Aqui no Brasil, o nosso sistema eleitoral, tu elege diretamente o presidente da República. Tu elege, tu aí que tá me escutando. Viu? Tu também aí, Dudu Bananinha, que tá me escutando. O teu voto elege um prefeito, um governador, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador e um presidente da República. Exatamente, Dudu Bananinha. Ou seja, numa democracia, o voto tem que ser direto. Alô, atenção, Dudu Bananinha! É o seguinte, quem não se comunica, se trumbica. E tu te trumbicou! Exatamente! Dudu Bananinha! Tem que aprender um pouquinho mais o que é democracia. E sabe aí nos Estados Unidos, lá o povo não elege presidente. Ah! Pois é! Não sei se falaram pra ti, Dudu Bananinha. Lá não existe voto direto pra presidente da República. Ah, é? É! Tu sabe como é que é aí nos Estados Unidos? Não sei se já te explicaram. Mas assim, as pessoas votam nas chapas, ok? Votam no candidato a presidente, certo? Naquela região, o voto do candidato a presidente elege um número de delegados. É por delegação. Ou seja, não é voto direto, certo? Daí, naquele estado, se o candidato X teve um voto a mais que o candidato Y, os delegados daquele estado, todos são do candidato X. Ou seja, para se tornar uma democracia, deveria existir a proporcionalidade. Exatamente. E não o que acontece hoje. Ou seja, o candidato X, que ganhou por um voto, leva, por exemplo, todos os delegados, né, daquele estado. E daí é assim sucessivamente. Não sei se você sabe, ô pobre de direita, mas nos Estados Unidos não é democracia não, viu? Não existe o voto direto. Ou seja, como fala a minha querida esposa, americano sabe embalar cocô muito bem para vender pros trouxa que nem o seu Dudu Bananinha e os vira-lata do Brasil. Exatamente. Simplesmente isso. Ah, e tem outra. Cada estado tem a sua lei. Cada município, que eles chamam lá de condado, ou seja, território, tem a sua lei, o que vale aos nossos municípios. Lá o sistema é totalmente diferente. A Constituição deles só tem 13 ou 12 pontos, se é que não me falha a memória. Posso estar errado. Mas eles têm apenas 13 artigos, certo? Que o resto tudo é em interpretação de costumes. Exatamente. Eles não têm uma Constituição democrática como a nossa. Me desculpe, Dudu Bananinha, por te dizer uma realidade. Mas nos Estados Unidos não tem democracia. Ainda agora com Trump. Exatamente. Olha o que o tramposo está fazendo nos Estados Unidos aí. Tirando direitos, né? Expulsando gays e lésbicas das Forças Armadas. O que mais que eu conte? Implementando aí um departamento de censura às escolas, às universidades e controlando, né, as matérias, as atividades e também as matérias a serem aplicadas nas escolas e nas universidades, que tem que ser de acordo com o seu pensamento. Exatamente. É o que acontece aí nos Estados Unidos. Ah, e tem outra também. Vocês dizem, aqui nos States, nós temos liberdade de expressão. Mentira! Mentiu pro tio, o que acontece, gente? Lapada nele! Vamos falar sério de política, porque até agora só fizemos palhaçada. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat in Brasil. Porque falando da família Bolsonaro é falar de palhaçada. Porque logo, logo, vai tudo pra cadeia, pra papuda. Olhem só o que tá acontecendo aqui na terrinha. Vamos falar sério de política. Aí, seu Melo, vai trabalhar ou não vai? Como é que é a musiquinha? Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar. Pois é, cara. Tem que trabalhar. Não adianta encaminhar pra Câmara de Vereadores uma lei trocando o nome de privatização pra, como é que vocês dizem mesmo? Parceria público e privado. É a mesma coisa, é privatização. O pior é que o Melo é tão cara de pau que pra privatizar o demais, o que ele faz?
vamos deixar a captação e também a manutenção com as mãos do DEMAI, que é público, e a parte do Cascais, né? E a parte do tratamento fica com a iniciativa privada. Alô? Foca em mim! Criança que brinca com fogo, faz xixi na cama, acende a fogueira que vai ser muito legal. Foca em mim! O que eu falei, Batata? Prepara, pega o azeite, pega de batata. Eu não sou bobo. Tá achando que eu tenho cara de palhaço? Porto Alegrense não tem cara de palhaço não, meu camarada. Tu tá entregando o filé, como a gente fala na periferia, o filezão, né? O filezão pra iniciativa privada. Pois é, entendi. Porque ela vai pegar o din-din todo pra ela, vai fazer o tratamento lá embaixo, piorando a qualidade da água, e vai lucrar com isso. E a parte ruim, que é a parte que mais tem que ter investimento, que é na captação e na manutenção, aí fica com a prefeitura. Melo, por favor, tá achando que o povo gaúcho porto-alegrense é bobo? Nasceu ontem? Tu tá entregando o filezão para capital privado. Exatamente. Gente, assim, ó, vocês podem dizer que não é privatização, que é só parceria público-privada, que vai virar uma estatal mista. Mentiu pro tio! Lapada neles! É sim privatização, ou seja, privataria. Exatamente. Melo, tu tá fazendo uma privataria. Tá agindo como um pirata, tu tá botando o DEMAI nas mãos da iniciativa privada que vai só explorar o filezão. E aí na Câmara de Vereadores? Olha só, nós estamos de olho. Vamos nos organizar, população porto-alegrense. Ou vocês estão contentes com a Equatorial? Faz um aqui se você está contente com a Equatorial. Se você não estiver contente com a Equatorial, fale no canal. Aí rimou! Pois é! É o professor Roberto metendo uma lapada no Melo. E os buracos, Melo, como é que é? Vamos tapar os buracos? Ou tu tem cruza com tatu? Como é que é? E a manutenção, o centro tá atirado. O centro histórico, toda Porto Alegre, tá cinza, deixou há muito tempo de ser alegre. Olha que a única coisa que eu vi de alegria até agora em Porto Alegre foi justamente o que eles fizeram, a farofada Smith, né? Exatamente, aí parabéns galera, que fez a farofa Smith, exatamente, é Sunset, não sei o que lá, ai meu Deus do céu, a palavra dá uma enrolação na língua da gente. Mas é verdade, o povão se reuniu, foi lá pro porto e foi dizer para aqueles empresários, ó, aqui é praça, não sei se vocês sabem, mas aqui vocês não podem mandar, porque isso aqui é área pública. E fizeram uma farofada porto-alegrense. Dão muito de parabéns e temos que ter mais iniciativas dessas para nós ocuparmos de volta a nossa cidade. Exatamente. Enquanto que o Melo vende a cidade, nós vamos lá e ocupamos o que é nosso, porque Porto Alegre é dos porto-alegrenses. E não sei se você sabe, mas o Melo não é porto-alegrense. Exatamente. Se alguém não é porto-alegrense, como é que vai ter amor por Porto Alegre, gente? Vocês caíram nessa. Aí, pobre de direita, que votou, né, que vendeu seu votinho por 50 pila, agora você tá sofrendo com as enchentes, toda vez que chove, né? As bocas de lobo não são limpas. As escolas aí na periferia estão sendo, né, estão sofrendo com as intervenções, tiraram o direito de vocês elegerem o seu diretor de escola. Pois é, a saúde foi quase toda ela, né, terceirizada para as empresas de medicina que diminuem a qualidade do serviço prestado. Eles querem privatizar o DEMAI, e daí a tua continha d'água, que é ali, né, a tua taxa social vai aumentar, vai ficar sem taxa social, porque o empresariado só quer saber de lucro. Pois é, cada vez mais te expulsam dos territórios, principalmente aqui na Zona Sul, porque aqui na Zona Sul é o único local em Porto Alegre onde tem espaço para construção. Ou vocês acham que aqui em Porto Alegre, na Zona Sul, o empresariado não está de olho? As Melnick da vida não estão de olho? Estão de olho sim, em cima da tua terrinha, em cima das tuas casinhas, para te tirar de aí e te jogar cada vez mais lá para dentro do Guaíba. Vai perguntar pro pessoal que mora lá, na beira do Lami ou do Belém Novo, como é que eles ficam, ou então na Ponta Grossa, hein? Como é que eles ficam quando começa a chover? Vai perguntar para eles. Aí, Melo, é o seguinte, tu botou o chapeuzinho de palha para trabalhar, não é só para fazer campanha eleitoral. Melo, vamos trabalhar! Falando sério de política, vocês viram que hoje temos um apanhadão de tudo, mas sexta-feira voltaremos com Falando Sério de Política aqui no canal Papo de Boteco, onde a conversa rola solta. Aí pra vocês, dá um like aí, te inscreve no canal e aperta o sininho.